A graça e a paz de Cristo, abençoados irmãos, geração eleita de Deus, Igreja Santa perfeita em Cristo. Hoje venho trazer uma reflexão muito abençoada com o tema a diferença entre o ministério na terra e o ministério celestial. Então vejamos a seguir esse tema. A introdução estabelece uma premissa teológica fundamentada nas cartas do apóstolo Paulo sobre a eclesiologia, distinguindo a organização funcional que existe no plano terreno da realidade espiritual e eterna que pertence ao plano celestial. A dimensão terrena exige ordem, liderança e uma divisão prática de tarefas para o funcionamento da comunidade. E é por isso que existem os títulos de pastores, presbíteros, bispos e obreiros. No entanto, na perspectiva bíblica, esses papéis não indicam maior status ou superioridade espiritual diante de Deus, mas são apenas funções de serviços necessárias para a maturidade da comunidade. O apóstolo Paulo explica em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que o próprio Cristo deu uns para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Da mesma forma, em Atos capítulo 20, versículo 28, os presbíteros e bispos são exortados a olhar por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu os bispos, para apacentarem a igreja de Deus. Quem trabalha de forma geral na obra é considerado, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, cooperador de Deus. O próprio Jesus deixou claro em Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12, que na terra esses papéis não servem para criar uma hierarquia de poder, afirmando que o maior entre nós seria o nosso servo. Em contrapartida, a dimensão celestial e espiritual anula todas as posições, cargos e distinções humanas, apresentado na realidade onde resta apenas o corpo vivo sob o comando de uma única cabeça que é Cristo. Toda a estrutura organizacional terrena perde o sentido na dimensão celestial, pois não haverá pastores humanos cuidando de ovelhas, porque o próprio Jesus é o supremo pastor e nenhuma autoridade humana compete com ele. A realidade espiritual é um organismo vivo. Cristo é a única cabeça e governa o corpo diretamente, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja que é o seu corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18 reforça que ele é a cabeça do corpo da igreja, para quem tudo tem a preeminência. Essa dimensão celestial não é apenas um fato futuro, mas uma realidade espiritual presente para aquele que, pela predestinação de Deus, já foi vivificado e posicionado eternamente. A Bíblia revela que essa união com a cabeça transporta o salvo para uma nova esfera de autoridade e existência espiritual, agora mesmo. Conforme Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa escolha soberana resulta em um posicionamento imediato nas regiões celestes, como declara Efésios capítulo 2, versículo 6. Ao afirmar que Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a partir desse lugar de honra, o crente exerce o propósito eterno de servir e reinar em perfeita comunhão com o Senhor. Essa soberania e serviço compartilhados são confirmados em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, que assegura que se sofrermos, também com ele reinaremos, revelando que a posição celestial conferida pela graça envolve coparticipação ativa do governo espiritual de Cristo. Nessa realidade celestial, a identidade mais profunda não é o cargo eclesiástico ocupado temporariamente, mas o fato de todos serem filhos de Deus e irmãos uns dos outros. No corpo, todos têm o mesmo valor e dependem uns dos outros, conforme explica 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12.
Ao dizer que assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo todos um só corpo, assim é Cristo também. Jesus já havia antecipado essa igualdade eterna em Mateus capítulo 23, versículo 8, ordenando que não quiséssemos ser chamados de mestre, porque um só é o nosso mestre, o Cristo, e todos somos irmãos. Portanto, enquanto o contexto terreno exige funções temporárias e uma diversidade de cargos para lidar com as limitações humanas e geográficas, o contexto celestial e eterno é focado na comunhão perfeita. Na eternidade, todas as distinções e títulos humanos desaparecem completamente, restando apenas a unidade absoluta descrita em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que afirma que não há judeu, nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus, graças a Deus. Então eu deixo essa mensagem muito abençoada. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso vai enriquecer muito a nossa vida das coisas espirituais de lá do alto da onde Cristo vive. Amém, meus irmãos? Confere capítulo e versículo aqui para termos certeza daquilo que estamos vendo e ouvindo. Trarei novos vídeos abençoados com as coisas que vêm lá do alto, onde Cristo está. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.